Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Rafael Figueiredo e hoje vamos dar continuidade ao tópico de zero de funções. Vimos na última videoaula o método da bissecção para tentar estimar os zeros da função f de x. É um método muito simples e que tem apenas 3 pré-requisitos para que seja garantida a convergência. São as mesmas condições estabelecidas no passo do isolamento da raiz, que são elas: f deve ser contínua em um intervalo AB, os sinais da f devem ser opostos nos extremos desse intervalo e dentro desse intervalo AB deve haver uma única raiz de f. Na aula de hoje, vamos estudar o método de Newton. É um dos métodos mais populares entre os métodos de resolução de equações não lineares. É considerado um método rápido, porém, exige mais pré-requisitos do que o método da bissecção para que seja garantida a sua convergência. E essa rapidez que estamos falando em relação ao número de iterações gasto até atingir o critério de parada. São eles: os sinais da f nos extremos do intervalo AB devem ser contrários. Dentro do intervalo AB deve existir um único x barra, tal que ele seja a raiz da função f. As funções f e sua derivada devem ser contínuas em todo o intervalo AB. E por fim, a derivada da f não pode se anular em nenhum ponto do intervalo aberto AB. Vocês podem observar que as condições estabelecidas no passo do isolamento da raiz são pré-requisitos básicos de qualquer método iterativo para tentar estimar a raiz de f. Vejamos a interpretação geométrica do método de Newton. Dada uma aproximação inicial x0 pertencente ao intervalo AB que satisfaça todas as condições estabelecidas anteriormente para a aplicação do método de Newton, calculamos o ponto x0 e f de x0, e sobre esse ponto traçamos a reta tangente à curva f de x, R0. E a interseção entre essa reta tangente e o eixo x irá nos fornecer um novo ponto, x1. De posse desse ponto x1, calculamos então o novo ponto x1 f de x1 e traçamos a reta tangente sobre esse ponto a curva f de x. Reta tangente R1. E a interseção entre essa reta tangente e o eixo x irá nos fornecer um novo ponto x2. Seguindo o mesmo raciocínio, conhecendo x2, calculamos o ponto x2 f de x2 e traçamos a reta tangente à curva f de x sobre esse ponto. E a interseção entre essa reta tangente e o eixo x nos fornecerá um novo ponto x3. Realizamos esse procedimento até que o critério de parada baseado no erro relativo seja satisfeito. Ou seja, o erro relativo é igual a xk mais 1, que é a última aproximação calculada, menos xk dividido pelo módulo de xk mais 1. Isso seja menor que a tolerância pré-estipulada. E a aproximação, a estimativa para a raiz da nossa função f de x seria tomada como xk mais 1. Uma observação em relação ao último pré-requisito para a aplicação do método de Newton, que seria da f' de x não se anular em nenhum ponto pertencente ao intervalo aberto
AB. Se f' se anula em algum ponto do intervalo AB, quer dizer que nessa região existe um ponto de máximo ou mínimo. Nesse caso, a reta tangente seria paralela ao eixo x. E assim, elas nunca iriam se interceptar. Por isso, essa condição precisa ser satisfeita e exigida. Vejamos agora a dedução analítica do método de Newton. Considere o intervalo AB satisfazendo todas as hipóteses para aplicação do método. Ou seja, f e f' contínuas no intervalo AB, existe uma única solução para f de x igual a zero dentro desse intervalo, f possui sinais opostos nos extremos do intervalo e, além disso, f' de x não se anula em nenhum ponto do intervalo aberto AB. Bem, seja x0 um ponto do intervalo AB e R0 a reta tangente à função f de x que passa pelo ponto x0, f de x0. A equação da reta tangente é dada por essa equação 1, que seria R0 de x é igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Se x1 for o ponto de interseção entre a reta tangente e o eixo x, então temos que R0 de x1 é igual a zero. Sobre essa hipótese, substituindo na equação 1, temos que R0 de x1 é igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x1 menos x0. Mas quem que é R0 de x1? É zero. Ou seja, conhecemos quem que é x0, conhecemos a função f e conhecemos quem que é f'. Então, conseguimos calcular f de x0, f' de x0 e, então, isolamos x1 para determinar seu valor. Reescrevendo essa expressão, isolando o x1 do lado esquerdo, obtemos a seguinte expressão para o cálculo de x1. Ou seja, x1 é igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Conhecendo então o valor de x1, conseguimos traçar a reta tangente R1, a função f, que passa pelo ponto x1, f de x1. E essa reta tangente R1 tem a seguinte equação: R1 de x é igual a f de x1 mais f' de x1 vezes x menos x1. Se x2 for o ponto de interseção da reta tangente R1 com o eixo x, então temos que R1 de x2 é igual a zero. Substituindo x2 na equação 2, temos que 0 vai ser igual a f de x1 mais f' de x1 vezes x2 menos x1. Nesse ponto, conhecemos quem que é x1, f de x1 e f' de x1. Queremos determinar, então, quem que é x2. Isolando ele do lado esquerdo, reescrevendo essa expressão, temos que x2 é igual a x1 menos f de x1 dividido por f' de x1. Seguindo o mesmo raciocínio, de posse do ponto x2, conseguimos estimar o próximo ponto x3. Da mesma forma, traçando a reta tangente R2, a função f no ponto x2, fx2, essa equação dessa reta tangente é dada por essa seguinte expressão. E se x3 for a interseção entre essa reta tangente e o eixo x, temos que R2x3 é igual a zero. Substituindo x3 na equação 3, obtemos a seguinte expressão e que, isolando x3 do lado esquerdo, obtemos a seguinte equação para determinar x3. Generalizando esse processo, a sequência xk
gerada por essa estratégia de interseção das setas tangentes RK com o eixo X irá gerar uma sequência convergente para a solução do problema de encontrar zeros de funções para a raiz que está no dado intervalo AB, desde que todos os pré-requisitos para aplicação do método de Newton sejam atendidos. Então, cada nova aproximação dessa sequência pode ser estimada por essa equação 5. Ou seja, a nova aproximação xk mais 1 é igual a xk menos f de xk dividido por f' de xk. Assim, cada nova aproximação é calculada utilizando apenas informações da iteração anterior. E além disso, observe que o último pré-requisito de que f' não deve se anular em nenhum ponto do intervalo AB é porque, nesse caso, nessa dedução analítica, ela também aparece no denominador desse cálculo aqui. E assim, esse processo iterativo define o chamado método de Newton para estimar as raízes de equações não lineares. Temos o seguinte resultado sobre o método de Newton, que é esse teorema. Seja f uma função de classe C2 no intervalo AB, ou seja, f e f' são contínuas nesse intervalo. Se x barra pertencente ao intervalo AB é uma raiz de f e f' não se anula nesse ponto, então existe um delta positivo, tal que a sequência gerada pelo processo iterativo do método de Newton irá gerar uma sequência convergente para a raiz da solução para qualquer que seja a aproximação inicial dentro desse intervalo. Em outras palavras, esse resultado quer dizer que, desde que todos os pré-requisitos para a aplicação do método sejam satisfeitos e o chute inicial, a aproximação inicial das iterações esteja suficientemente próxima da solução exata, que é o nosso x barra, o método de Newton irá gerar uma sequência convergente para a solução exata do problema. Ou seja, no limite de k tendendo a infinito, as aproximações xk vão tender para a solução exata. A aplicação do método de Newton exige que a aproximação inicial x0 esteja suficientemente próxima da solução exata. Esse método é fortemente influenciado pela derivada da função f, e dependendo da aproximação inicial x0, a sequência gerada pelo método poderá convergir não para a solução de interesse, mas para uma outra solução da equação. Vejamos um exemplo para ilustrar o teorema do método de Newton sobre a aproximação inicial x0 ser suficientemente próxima da solução exata para a garantia da convergência. Considere a seguinte equação: cosseno de x² sobre 4 menos x vezes exponencial de menos x² sobre 2 igual a zero. Essa seria a nossa f de x do nosso problema. Sabe-se que essa equação tem infinitas soluções e que a primeira raiz positiva está no intervalo de 2,4 a 2,8 e a segunda raiz positiva no intervalo de 4 a 4,4. Suponha que tenhamos interesse na primeira raiz positiva. Vejamos o efeito da aplicação do método de Newton se tomando dois chutes iniciais diferentes. Um x0 de 1,8 e um x0 de 1,6. No gráfico a seguir, a sequência de retas em azul é quando x0 é 1,8 e a sequência de retas em verde é quando x0 é 1,6.
Bem, nesse gráfico, essa curva em vermelho ilustra a função f no intervalo de 0 a 5.2. Então, chute inicial x0 igual a 1.8 gera a seguinte sequência, que rapidamente convergiu para a primeira raiz positiva, que está nesse subintervalo de 2.4 a 2.8. Já a segunda aproximação x0 igual a 1.6 gera também uma sequência convergente, mas que não converge para a primeira raiz positiva, mas sim para a segunda raiz, que está no intervalo de 4 a 4.4. Veja que, por mais próximo tenham sido os chutes iniciais, tiveram efeitos diferentes ao aplicar o médio de Newton. Sabemos que o médio de Newton é fortemente influenciado pela derivada da f, e como a aproximação inicial x0 igual a 1.6 está próxima a uma região de máximo local da função f, esse problema ocorreu. E uma forma de contornar esse problema seria calcular algumas iterações do método da bissecção antes de inicializar o método de Newton. O algoritmo do método de Newton pode ser construído da seguinte forma: os dados de entrada seriam f e a sua derivada, x0, que é uma aproximação inicial, e epsilon, uma tolerância pré-estipulada. E as saídas do algoritmo seria uma aproximação xk para a solução do problema f de x igual a 0. Então, xk vai receber nesse ponto aqui o valor de x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Nesse caso, esse seria o nosso x1, calculado pelo processo iterativo do médio de Newton. Conhecendo x0 e x1, calculamos o erro relativo para inicializar essa variável erro, apenas aqui para entrar no loop dos cálculos. Então, enquanto o erro for maior que a tolerância, vamos executar os seguintes passos. O valor de x0 vai receber o valor de xk, que nesse primeiro passo, quando ele entrar aqui a primeira vez, vai ser o valor de x1. E conhecendo atualizado x0, conseguimos calcular uma nova aproximação pelo processo iterativo de Newton. Então, o xk vai receber x0 menos fx0 sobre f' de x0. E assim, atualizado o novo valor, atualizamos também o valor do erro e voltamos ao início para fazer a verificação do critério de parada. Vamos realizar esses passos até que o critério de parada seja satisfeito, ou seja, o erro relativo seja menor que a tolerância pré-estipulada. Quando esse critério for atendido, vamos retornar xk, que seria a nossa aproximação para a solução exata do problema f de x igual a 0. Vejamos um exemplo. A equação raiz quadrada de x² mais 2 menos π vezes exponencial de menos x² igual a 0 tem uma única raiz no intervalo de meio a 1,5. Desejamos obter uma aproximação com 4 casas decimais de precisão para a solução dessa equação via método de Newton. Vamos tomar como chute inicial a aproximação x0 igual a 1.45, que pertence ao intervalo que vai de meio a 1,5. E vamos trabalhar também com 6 casas decimais na calculadora. E como critério de parada, vamos estabelecer o erro relativo. Então, os dados do nosso problema, a função f é dada por raiz quadrada de x² mais 2 menos π vezes exponencial de menos x². E como o método de Newton necessita
da derivada, a derivada em relação a x dessa função f é dada por essa expressão. X dividido por raiz quadrada de x quadrado mais 2, mais 2 vezes π vezes x vezes exponencial de menos x quadrado. A nossa aproximação inicial é esse valor e a precisão pré-estipulada de 10 a menos 4. Antes de aplicar, então, o processo iterativo do método de Newton, temos que verificar se os 4 pré-requisitos para a aplicação do método são satisfeitos. O primeiro deles, f e f' são contínuas no intervalo AB, é satisfeito. Segundo critério, que f de A vezes f de B é negativo. De fato, f de 0,5 é aproximadamente menos 0,94667 e f de 1,5 é aproximadamente 1,7304. Satisfaz o seguinte critério. O enunciado já nos fornece o terceiro critério, que seria no intervalo existir uma única raiz. Aqui. E por fim, olhando para a derivada da função f, ela não se anula em nenhum ponto desse intervalo de meio a 1,5. Isso aqui, esse primeiro termo sempre vai ser diferente de zero desse intervalo, e esse segundo termo também sempre é positivo e que vai ser diferente de zero dentro desse intervalo de meio a 1,5. Então, além de existir um único x barra pertencente ao intervalo AB, a derivada da f de x não se anula para todo x pertencente ao intervalo AB. Então, todos os pré-requisitos para a aplicação do método são satisfeitos. Então, vamos inicializar nossos cálculos. Então, nossa primeira iteração, o valor de k igual a zero. Então, determinamos a aproximação x1, que é igual a x0 menos f de 0 sobre f' de x0, que substitui nos valores de x0, que é igual a 1,45, e avaliar o valor da f nesses pontos, chegamos que x1 é aproximadamente 0,552277. Lembrando que o processo iterativo do método de Newton é xk mais 1, que seria a nova aproximação, é igual à aproximação anterior, xk, menos f de xk dividido por f' de xk. Então, para k igual a zero, vamos determinar nosso x1 através de informações apenas do passo anterior, que seria o x0. De posse de x1, calculamos o erro relativo, que é dado pelo módulo de x1 menos x0 dividido pelo módulo de x1, que dá aproximadamente 1,62, que é maior que a nossa tolerância pré-estipulada, que é epsilon de 10 a menos 4. Então, vamos para a próxima iteração. Segunda iteração, nosso k é igual a 1. Então, conhecendo x1, aproximamos x2, que é igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Calculando o valor da f avaliada no ponto x1 e substituindo nessa expressão, chegamos que x2 é aproximadamente 0,825241.
Calculamos o erro relativo, que é módulo de x2 menos x1 dividido por módulo de x2, que é aproximadamente 0,330770, que é maior que o nosso epsilon. Então, partimos para a terceira iteração. Na nossa terceira iteração, o nosso k é igual a 2. Vamos obter o valor para x3 e substituindo no processo iterativo de Newton, obtemos o seguinte valor para x3, de 0,810080. Conhecendo então x3, calculamos o erro relativo, seria x3, módulo de x3 menos x2 dividido por módulo de x3, que dá aproximadamente 0,018715, que ainda é maior que o nosso epsilon. Então, calculamos a quarta iteração, referente a k igual a 3, aproximamos o novo valor x4, através da informação anterior x3, pelo processo iterativo do método de Newton, que nos fornece um valor de aproximadamente 0,810104. Então, conhecendo o x4, calculamos o erro relativo para verificar o critério de parada e que nos fornece um valor de 0,000029, que é menor que o nosso epsilon, que é 10 a menos 4. Então, na quarta iteração, com um chute inicial de 1,45, o método de Newton atingiu o critério de parada. E a nossa aproximação final é tomada como x4. Então, x4 é a aproximação para a solução exata da raiz de f de x igual a 0. Na resolução desse problema, via método de Newton, gastamos 4 iterações até atingir o critério de parada para estimar a raiz de f de x igual a 0. E se fôssemos resolver esse problema pelo método da bissecção, quantas iterações o método iria gastar até atingir o critério de parada? Bem, o número de iterações do método da bissecção conseguimos estimar que ele tem que ser maior do que log de b menos a menos log de epsilon, tudo isso dividido por log de 2. Para esse problema específico, b é 1,5, a é 0,5, epsilon é 10 a menos 4, dividido tudo isso, dividido por log de 2, e que dá aproximadamente 13,288. Assim, o número de iterações necessárias para atingir o critério de parada do método da bissecção para esse problema, com os mesmos dados desse problema, seria de 14 iterações. Já que k é um número inteiro, então temos que tomar k o maior valor inteiro logo após esse número aqui. Em comparação com o método de Newton, ele iria gastar, então, 10 iterações a mais para a mesma função f, para o mesmo intervalo inicial e para a mesma tolerância pré-estipulada. Por isso que o método da bissecção é considerado um método lento. Então encerramos aqui a aula de hoje e eu vou deixar como exercício para vocês praticarem a aplicação do método de Newton o seguinte problema. A equação seno de x sobre 2 menos exponencial de menos x ao cubo igual a 0 tem uma única solução
no intervalo que vai de meio a 1,5. Obtenha uma aproximação com 4 casas decimais de precisão para a solução dessa equação via média Newton. Tome como aproximação inicial x0 igual a 1,45 e trabalhe com 6 casas decimais na calculadora. E utilize o erro relativo como critério de parada. Para vocês conferirem a resposta final de vocês, para verificarem se acertaram ou não o exercício, essa é a aproximação final que o média Newton vai gerar até atingir o critério de parada. Quando atingir o critério de parada, seria xk igual a 0,929349. Então nos vemos na próxima videoaula. Um abraço a todos.